vamos entón a escutar o que Rodrigo ten para falar, né? Espero que ele no esteja bravo con o que Santiago falou de Maturana e Daniel e entón posamos conversar un poquinho do punto de vista dele. Gracias, Gustavo. Bueno, primero que nada, yo felicitaciones por el trabajo. Es denota, a mi juicio, bastante reflexión en torno a los conceptos centrales de la biología en general, de la teleología en particular, y este intento por escudriñar un poco el sentido de la teoría de autopoiesis, que no es fácil. Yo comparto las apreciaciones de Daniel y de Santiago en el sentido de que la carga de la prueba está en ellos, ¿m? No en el lector. O sea, buscar cuáles son las correspondencias de los conceptos que se manejan en la teoría de autopoiesis, es algo que lo deberían hacer quienes proponen la teoría, de modo de dar continuidad o al menos pretender poner en un contexto histórico lo que se propone, ¿no? Una continuidad histórica. Normalmente eso no ocurre con esta teoría. Yo lo digo porque yo habito en el mismo espacio físico donde habitaban Maturana y Varela, y está Podosi actualmente, con quien soy amigo, aunque discrepamos profundamente en asuntos biológicos. Em, Dicho eso, me quedan, digamos, independiente de cuál sea mi juicio, mi apreciación externa de lo que es la teoría de autopoiesis, más bien voy a tu trabajo, ¿no? Porque poco importa lo que yo opine de la teoría de autopoiesis, ¿sí? En realidad lo que estamos acá hablando es tu perspectiva y cómo tú tratas el problema. Em, a mí me parece que hay un aspecto que podrías tal vez desarrollar y que se refiere al contexto histórico en el cual surge esta teoría, porque eso creo que tiene bastante que decir respecto a la aceptación o apertura conceptual a encontrar ciertas correspondencias con el lenguaje más consolidado, más normal, por así decirlo, de la biología, tanto funciones, estructura, organización, etcétera, que no se ve del todo conectable, porque precisamente sus eh, significaciones son distintas, es un lenguaje distinto. Y ese contexto histórico me parece que tiene que ver con el momento en el cual se desarrolla esta teoría, que es hasta, digamos, hasta los años 70, en el cual prevalecía una visión más cibernética, e incluso diría yo, donde el discurso todavía en biología estaba, eh, digamos, dictado como una búsqueda de leyes. Sí que existen leyes en biología, tal como se hacía con las leyes físicas, que ya partió mucho antes, ¿no? Pero como una propiedad de la biología que la podía hacer diferenciar de, de la física, de la química, también podía tener ley, y ese discurso fue prevalente hasta los 80 más o menos. Después de eso se abandonó. Entonces, mucho de esta perspectiva autopoyética a mí me da la impresión que está de alguna manera determinada por esta presunción de universalidad, eh, como proponiendo un conjunto de desideratos que finalmente podrían ser interpretables como leyes de la naturaleza, con realizabilidad múltiple, que aplicaban a todos los seres vivos, a todos los niveles de organización, pero que posteriormente, por la historia de la biología, esta búsqueda de leyes y de generalizaciones de esa magnitud fueron abandonadas. Entonces, eso me hace preguntar en qué medida esa perspectiva sigue siendo válida, o
como es común a la propia análisis de las leyes, al propio concepto de ley, debiéramos estar en una posición de comenzar a abandonar y por lo tanto, eh, por consiguiente, digamos, la perspectiva de la autopoiesis Maturana y Varela también podría ser dispensable. Certo. Muito obrigado pela questão, professor. Admiro muito seu trabalho, leio bastante do que você publica. E sim, essa é uma questão bastante válida, bastante pertinente, né? Porque entender esse contexto nos permite entender também um pouco a pretensão de Maturana e de Varela em colocar as coisas nesse, nesses termos, né? Hoje, ah, em que essa perspectiva de que devem existir leis e definições universais, mesmo na biologia, eu acho que isso não invalida certas tentativas de universalidade em alguns âmbitos, pelo menos, né? Porque a gente pode discutir, inclusive, né? Será que, inclusive, esse talvez seria um dos meus problemas da tese, né? Mas eu resolvi ir para outro caminho. Se vida é um, se vida, né? É um conceito natural, né? Se de fato existe uma vida que se instancia, por exemplo, na Terra e também em outros lugares, ou se vida é esse fenômeno que ocorreu na Terra e é só aqui que a gente consegue identificá-la dessa forma, né? E eu acho que isso conversa muito com essa questão da autopoiese, porque eu acho que a partir do momento em que os autores tentam definir certos conceitos de maneira universal, não é porque hoje nós não entendamos que existam leis universais na biologia, que certos conceitos não possam se aplicar a todos os seres vivos, né? Eu acho que é possível a gente encontrar coerências entre a diversidade que nos permitam juntar certos grupos sob determinadas definições. E isso me parece que valida um pouco a tentativa dos autores, né? Eu posso tentar encontrar algo de comum para chamar todos os seres vivos, né? Ou eu posso tentar encontrar algo da própria dinâmica da vida que se replica em todos os seres vivos, né? Esse caráter conservativo, por exemplo, da seleção natural, do progresso, da história evolutiva, né? A história evolutiva ela não segue em direção a um ideal de perfeição, mas sim vai conservando todos as imperfeitas formas que conseguem sobreviver, né? Eu acho que isso, por mais que não seja uma lei, não seja determinado tal como a relação entre massa e distância para se determinar a gravidade, por exemplo, não é uma lei física, né? Mas é um padrão universal o suficiente ou geral o suficiente para a gente conseguir definir todos os seres vivos ou toda a história de todos os seres vivos, né? Claro que, por exemplo, a gente hoje tem muita discussão sobre questões de herança, né? Hereditariedade, herança horizontal, né? Tudo isso que eu acho que bagunça um pouco as questões, justamente porque a biologia não segue uma lei fixa, né? A gente vai entendendo outros mecanismos, outras formas de ocorrer. Mas eu não sei, eu acho que é isso que o Capone destacou também, né? O que eu busco fazer daqui para frente é muito mais usar essas ideias para alimentar o debate da filosofia da biologia do que, de fato, tentar dizer que Maturana e Varela solucionaram o problema da biologia, né? Que eles responderam todas essas questões. Eu acho que tem definições e tem argumentos ali que são muito potentes, muito benéficos para entrarem na discussão atual, muito mais do que eu estou tentando reescrever de máquinas e seres vivos, né? Ujú, ujú. Y la otra pregunta que tengo, de varias otras en realidad, pero como de las más que me motivan más,
aprender de tu perspectiva, es respecto al concepto que subyace esta perspectiva. ¿Por qué definición de verdad se están moviendo estos autores y qué concepto de verdad presupones en tu trabajo? Eh, Correspondentista, coherentista, pragmática, porque fíjate, ocurre el problema de que con la maquinaria y el aparato conceptual que tenemos en biología, pareciera ser casi suficiente como para describir el operar de la mayor parte de la biología. Queda corto, es cierto, faltan algunos componentes donde se producen algunos vacíos que es necesario completar siempre con la creación de nuevos conceptos. En términos de coherencia estamos de acuerdo. Una propuesta muy coherente en su lenguaje, que no es el lenguaje que manejamos ordinariamente en biología. Em, pero y en términos de una verdad práctica, en términos del hacer ciencia, ¿dónde está realmente la contribución de poder acercar la propuesta, por ejemplo, de funcionalismo de Gustavo a la perspectiva autopoyética? Eh, ¿cuál, cuál sería la ganancia neta en el sentido de poder describir mejor los fenómenos, la fenomenología, poder incorporar este ámbito a una teoría que pudiera ser explicativa? ¿Ganaremos coherencia en términos de una verdad coherentista? ¿O haríamos mejor las cosas más eficientemente, con mayor efectividad, bajo una perspectiva pragmatista, por ejemplo? ¿Por qué lado crees tú que habría una ganancia si es que lo hubiera? Vamos lá. Eu acho que daria para colocar em dois termos essa questão, né? Um primeiro sentido de verdade que a gente pode entender é num sentido pragmático mesmo. Mas o, isso eu estou falando dentro do marco da autopoiese, né? Da teoria da autopoiese. Verdade estaria muito próxima de funcionar, dar certo, né? Os autores, inclusive, vão lidar muito com a questão da aprendizagem. Eu aprendo na medida em que eu ajo e eu tenho os resultados que eu espero, né? Então é muito uma questão de é verdade que essa porta está aberta, porque ao acreditar que ela está aberta, eu atravesso e eu não bato com a minha cara, né? Então a minha ação guiada por essa crença funciona. Então, enquanto isso funciona, eu tomo isso como verdade. No ponto em que deixa de funcionar, né? Por exemplo, citando um exemplo mesmo que os autores dão de um experimento realizado em sapos, né? Em que o sapo tem esses olhos laterais, né? E o que se fazia muito era girar em 180 graus esses olhos. E quando passa uma mosca na frente desse sapo, justamente porque o olho está invertido, o sinal que ele recebe é como se a mosca estivesse passando lá atrás. E aí ele vira e tenta acertar. E aí ele vira de novo e tenta acertar, porque ele não consegue. O que para ele parece como verdade não se efetiva no mundo, né? Então aí é que a gente diz que ele está incorrendo num erro, porque não funciona a prática que ele tem, né? Então é muito mais nesse sentido do que eu de fato conseguir captar um mundo exterior, né? Tanto que isso lida bem com aquele problema da ciência de que uma vez que os enunciados da ciência deixam de funcionar, não é que então os cientistas só acreditam em mentiras e a gente está procurando a verdadeira verdade, né? É porque a gente encontrou um limite para aquele modelo. A gente precisa de um outro modelo que funcione melhor, né? E aí, entrando já nesse segundo sentido, que é o sentido da ciência, né? Ainda dentro do marco da teoria da autopoiese, os autores vão entender a prática do cientista como a proposição de modelos, né? Um pouco isso eu tentei mostrar
nesse artigo de 2021, né? Que o cientista ele propõe um modelo que tenta fazer com que outros cientistas, ao executar esse modelo, tenham os mesmos resultados que ele está descrevendo, né? Tanto aquilo que eu estou tentando explicar, quanto outros fenômenos paralelos que possam ocorrer. Então, é muito mais para uma questão de uma reprodutibilidade daquele experimento, né? Assim que a gente conseguiria entender a prática científica nesse caso. E aí eu abro mão, por exemplo, de uma noção forte de verdade como correspondência com o mundo, né? Pouco importa como o mundo é, né? Se nós tivéssemos acesso a como o mundo é, talvez nós nem conseguíssemos levar a nossa vida, né? É justamente porque eu só presto atenção naquilo que é importante para mim, né? Que eu consigo levar a minha vida cotidiana e também a minha vida enquanto cientista, né, nesse caso. Então, eu iria para esse lado. Eu acho que não cai num coerentismo necessariamente, mas cai num pragmatismo, num antirrealismo pragmatista, daria para dizer. Muy bien, gracias. Bueno, por último, que felicitarte por el trabajo. Denota un gran esfuerzo y también felicitaciones al tutor, a Gustavo, por guiar esto. Felicitaciones. Agradeço muito também, Rodrigo, tua contribuição. Vamos então a fazer agora, temos que fechar momentaneamente esta parte dos trabalhos, né, que é a sessão pública, e a gente vai passar a se comunicar pela sessão Meet que nos enviou Santiago para discutir o parecer final da banca sobre a tesis.